O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Me fala uma coisa, você curte esse negócio de máquina do tempo, viagem para o passado? Bom, espero que você curta, porque é exatamente isso que você vai fazer agora. Então fecha o olho, quer dizer, se você estiver dirigindo, não fecha o olho não, tá? Não precisa fechar o olho, esquece. Mas relaxa, se concentra, que agora eu vou mandar você para um passado remoto, bem distante. Você vai reencontrar umas memórias que devem estar meio embaçadas aí no seu cérebro. A gente vai agora para o longínquo 31 de dezembro de 2019. Você lembra? Parece que tem uma década isso, né? Mas tem tipo um ano, foi outro dia. E também assim, essa data é sempre igual. Se você tá em casa, com a família, com os amigos, em algum lugar tem uma televisão ligada com a Ivete pulando no palco. Que venha 2020, sai do chão! E se você tá na rua, na praia, bom, você pode ver a Ivete ao vivo, né? Dependendo de onde você estiver. E mesmo que não tenha Ivete, vai ter um povo aglomerado, falando alto, com a alma cheia de esperança e um pouquinho de álcool também, né? Tudo de bom pra todo mundo! Muita saúde, tudo de bom! É, muita saúde aí já complica. Aliás, eu nem sei qual é a cor pra trazer saúde no ano novo. Também tô com preguiça de pesquisar isso agora. Mas nesse Réveillon de 2019 pra 2020, acho que não teve muito essa cor aí não. Tinha muita roupa branca, o povo todo lá de branco, pedindo paz, bebendo. Aguardando pra fazer aquele brinde. É, brinde teve muito. Tem muito brinde nessa noite, toda hora tem um brinde. Tem muito pedido também. Financeiramente, um ano bom, entendeu? Bom, a cor que traz dinheiro, acho que também não rolou muito não. Mas beleza, noite de ano novo é assim. Cada um do seu jeito. Essa aí, por exemplo, é a Mariana Gross anunciando a virada do ano na Globo. Se você curte ficar vendo a alegria dos outros na TV. A comemoração especial. Um ano maravilhoso, de muita paz, saúde, sorte e prosperidade para todos nós. É, vamos ver. Atenção que já vem a contagem regressiva. Mas peraí, porque antes de começar o 10, 9, 8, já que não dá pra abortar essa contagem que jogou um 2020 detestável no nosso colo, pelo menos eu queria te avisar que nessa série eu vou te ajudar a atravessar esse ano. Lá de janeiro até aqui, até dezembro, mas sem esse sofrimento todo que rolou, eu espero. Um pouquinho de sofrimento, talvez. Mas vai ter boa companhia, isso eu prometo. Companhia de gente como a gente. Gente do jornalismo. Vamos nessa? Você confia em mim? Tem certeza? Então vamos. Um ano inteiro acompanhando dois jovens repórteres que nunca se cruzaram. Eu gosto muito do jornalismo, eu gosto de Sou um ser... super entusiasta da profissão. E claro, uma pandemia que virou tudo do avesso no meio do caminho. 1 milhão de mortes pela Covid-19. Vidas Paralelas, uma série do podcast Vida de Jornalista em 5 capítulos. Porque em algum momento, 2020 vai ter que ficar para trás. Capítulo 1. Bruno e Giovanna. Bom, você viu, né? Teve a contagem regressiva, teve fogos, 2020 chegou, vamos ver no que isso vai dar. Já estamos na madrugada de 1º de janeiro e eu queria levar você agora para a cidade de Olinda, em Pernambuco. Então, primeiro dia do ano, primeiras horas do ano. Acredito que 2020 vai ser um ano muito bom pra mim, pro mundo, espero. Esse é o Bruno Vinícius Luiz da Silva. Podem me chamar de Bruno Vinícius mesmo, uso o nome composto. Ok, o Bruno Vinícius nasceu em Sirinhaém, em Pernambuco. Hoje ele se divide entre Recife e Porto de Galinhas. E com 22 anos ele passou a virada de 2019 para 2020 numa festa com os amigos na Ladeira da Sé, em Olinda.
E passei num lugar que eu acreditava que me fizesse ter um ano bom, sabe? Então escolhi passar em Olinda, um lugar que sempre me recorda coisas boas. Tive alguns dos meus melhores momentos da minha vida nessa cidade. Então passei numa festa com amigos. E deu tudo muito certo no Réveillon do Bruno. Me diverti muito. Acho que foi uma das melhores viradas de ano. Foi uma das melhores festas que eu passei em toda a minha vida. Foi essa virada de ano. Esse áudio foi o primeiro de muitos e muitos e muitos que ele me mandou ao longo de todo o ano, e a partir de agora a gente vai saber tudo o que aconteceu na vida dele nesse 2020. Mas é isso. Espero que vocês gostem de me acompanhar durante esse ano. Agradeço muito a Rodrigo pelo convite. Eu que agradeço pela generosidade de compartilhar com a gente não 1 hora, 1 semana, 1 mês, mas 1 ano. 1 ano de uma vida de jornalista. Aliás, não só um jornalista, porque tem mais. Então vamos lá. Vamos sair daquela festa de Réveillon em Olinda direto para outra festa de Réveillon, só que em São Paulo. Ali a gente vai encontrar a Giovana Bronze. Oi, Rodrigo, tudo bem? Que naquela virada tinha 23 anos e celebrou 2020 num jantar com os pais, o irmão e a avó. E foi com banda ao vivo, teve bastante música. E eu gosto muito de música brasileira, eu gosto muito... Eu sou uma grande difusora da cultura brasileira no geral, mas eu toco bastante Caetano Veloso, que eu gosto bastante, eu e minha mãe gostamos bastante. Principalmente o É Hoje, que é uma música bem carnavalesca, bem feliz e eu gosto bastante. Adoro. Grande Caetano. Foi nesse clima musical que a Giovana virou o ano, e nesse primeiro áudio que ela me mandou já estava claro que ela queria mudanças. Eu gosto de considerar o fim de ano, começo de ano, como um ciclo de mudança. Exatamente como um rito de passagem, do tipo, olha só, vai vir novas oportunidades, vão vir novos rolês, vai ser melhor que ano passado. Tento colocar tudo isso de positividade na cabeça, porque senão eu entro em pânico e penso, caramba, então é ano novo e o que você fez, sabe? Se eu não coloco toda essa vibe positiva na cabeça, eu acabo enlouquecendo. Agora você já conhece o Bruno e a Giovana, mas eles ainda não se conhecem. As vidas deles seguiram separadas ao longo do ano. E apesar de um estar no Recife e a outra estar em São Paulo, a gente vai ver se essas vidas são paralelas mesmo. Ou se elas se encontram de algum jeito. Tá desejando o que em 2020? Um emprego. Vai conseguir? Em nome de Jesus. E quando os dois toparam embarcar nessa jornada de ter outro jornalista na cola deles o ano todo, lá em janeiro eles não sabiam se essa história ia ter final feliz, se ia ter reviravolta, se ia ter frustração, mas os dois sabiam claramente o que eles queriam de 2020. E é isso que a gente vai saber nesse primeiro episódio. Bom, se a gente vai acompanhar a trajetória de dois jornalistas ao longo de um ano inteiro, eu preciso te contar de onde eles partiram em janeiro desse ano, né? Então vamos começar. Preste atenção nessa mini biografia comentada de Giovana Bronze. Meu nome é Giovana. Tá, isso a gente já sabe. Sou formada em jornalismo na Casper, aqui em São Paulo. A primeira experiência da Giovana no jornalismo foi em 2016, como estagiária da Band. Depois ela mudou de estágio e foi pra Rádio Globo. Que eu sempre digo que é o ex que eu nunca superei, porque eu sinto muita saudade da rádio e das pessoas trabalhando lá todos os dias, basicamente. E com essa saudade do ex, ela vira o ano afastada do jornalismo de reportagem, trabalhando como redatora de marketing numa empresa de tecnologia. Ele é basicamente isso. Eu tenho que escrever os textos de comunicação interna, então de comunicado, de newsletter interna, com notícias sobre a empresa. Tenho que fazer também os posts de mídias sociais, mas isso é sempre muito difícil de sair. Na verdade, tudo é muito difícil de sair.
A Giovana de Janeiro não é uma Giovana muito satisfeita com o trabalho, mas ela vai falar mais sobre isso já já. Antes, vamos conhecer melhor o Bruno de Janeiro. Olá, Rodrigo. Olá, pessoas que acompanham o podcast Vida de Jornalista. Oi, Bruno. Acho que eu já tinha te dado oi, né? Mas a edição é assim, um trecho vai pra lá, um trecho vai pra cá, então agora é um oi oficial. Conta mais de você. Tenho 22 anos e sou natural de Siriaé e sou jornalista formado há um ano pela Universidade Federal de Pernambuco. No período da faculdade, ele começou fazendo estágio em assessoria e também no Jornal do Comércio, na editoria de economia. Desde a minha formação, no ano passado, tenho participado de alguns projetos como freelancer, fazendo assessoria e produzindo reportagens especiais para alguns veículos. Bruno também passou pela Folha de Pernambuco, mas virou o ano longe das redações, trabalhando como jornalista independente e apostando num projeto pessoal bem importante. Voltei a ser freelancer e integro a agência Retruco, de jornalismo independente, junto com 6 amigos e colaboradores fixos. E assim como a Giovana, ele também estava trabalhando com marketing digital numa agência web e também estava sofrendo naquela função, tendo que se virar em coisas que não eram as prioridades dele para a carreira. Mas é isso, eu gosto mais de ser repórter, Mas no jornalismo nem sempre rola o que a gente gosta, né? É difícil. Só nessa pequena apresentação do Bruno e da Giovana já deu para perceber que realmente essas vidas não são tão paralelas assim, né? Elas têm uns pontos de encontro. São dois jovens fora das redações, querendo trabalhar com reportagem, tendo que trabalhar também em áreas que não são as preferidas deles. Então aqui eu convido você para fazer um exercício de memória. Como é que você estava no início do ano? Quais eram os seus planos naquele janeiro que, como qualquer outro janeiro, teve notícia boa e teve notícia ruim? A Austrália tem enfrentado a pior temporada de incêndios florestais em toda a sua história. Um dos militares mais importantes do Irã foi morto pelo exército americano. And the Golden Globe goes to Joaquin Phoenix. E há cerca de uma semana, moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro têm reclamado da qualidade da água que vem da torneira. 30 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas por causa da chuva em Minas Gerais. Morreu o ex-jogador de basquete norte-americano Kobe Bryant. Regina Duarte finalmente aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura. Enquanto você pensa nas suas angústias de janeiro, vamos mergulhar nas angústias de janeiro da Giovana, dentro de uma empresa de tecnologia, trabalhando com marketing. Eu não gosto, basicamente, do que eu faço, na verdade, se eu paro pra pensar muito. Tô ali e eu faço, mas não é o que eu gosto, não é o que eu acorde de manhã e penso, caralho, perdão, viu? Desculpa palavrão, nem sabia se podia falar. Mas não é o que eu acordo e falo, caramba, lá vou eu escrever mais um comunicado sobre detetização. Lá vou eu escrever mais uma newsletter que ninguém lê. Em janeiro, a Giovana já estava há mais de 9 meses nesse emprego. Tô chegando num ponto que eu tô bem cansada. E não tem nada a ver com as pessoas da empresa, apesar de ser um perfil bem diferente do dela. Empresa de tecnologia composta por, enfim, homens brancos, ricos, engenheiros. Definitivamente não é meu círculo social. Mas ok, tudo bem no convívio, a questão é não fazer jornalismo de reportagem. E na verdade ela nem imaginou que ficaria tanto tempo lá. Considerando que chorei no banheiro no primeiro dia, achei que não ia durar nem 3 meses. As coisas que eu teria pra reclamar, eu relevo ao máximo, exatamente pra não enlouquecer. Nesse momento eu tenho que ter muito jogo de cintura, senão eu não ia aguentar. A Giovana começa o ano presa num trabalho que ela não curte. E o Bruno entra em 2020 preocupado com 2 frentes. Ultimamente tenho me dividido entre ser um jornalista freelancer e ser um jornalista que está montando uma agência de jornalismo. Você lembra que o Bruno é um dos criadores da agência Retruco, mas o trabalho ali não é só de reportagem. A gente se reúne para debater sobre negócios, inovação, como a gente vai preparar o nosso ano, como a gente vai separar nossas pautas, quem vai colaborar, quem não vai colaborar, como vamos fazer para ganhar dinheiro, como participar de editais, como a gente pode desenvolver um trabalho independente, como se expandir. Basicamente um trabalho de negócio, né? E enquanto ele pensa nisso, a maneira de fazer pingar algum dinheiro na conta é com os freelas. Ele faz matérias para veículos de fora de Pernambuco. Mas até agora eu não peguei nenhuma pauta para produzir porque eu estou muito ocupado. Já deu para perceber que o primeiro ponto de encontro dessas vidas paralelas é a paixão pelo jornalismo.
E é isso que vai guiar as expectativas dos dois ao longo de 2020. Vamos com eles. Eu gosto muito do jornalismo, eu gosto de ser jornalista. Ser jornalista é a minha vocação. Entrei em jornalismo porque sempre acreditei que eu poderia denunciar as coisas que eu enxergava como erradas durante a infância e a adolescência. Cresci no entorno do complexo industrial Suape e via como a realidade não condizia com o que a mídia falava sobre a gente. O nosso meio ainda é um meio muito branco, né? Nós temos mais de 50% da população brasileira é afrodescendente, mas quando você vai olhar os dados de pessoas que integram o jornalismo, que integram as áreas de comunicação, a maior parte delas é branca ainda. Eu entrei no jornalismo muito com jornalismo cultural na cabeça, porque eu gosto muito, muito de música, eu gosto muito de cinema, gosto muito de série, tudo isso, eu gosto muito de ler. Mas, principalmente no meu estágio na rádio, eu fui descobrindo ainda mais meu interesse por política. E também sobre relações internacionais. O Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Mas principalmente política. Então, pra mim, eu gostaria muito de ter a possibilidade de trabalhar cobrindo tudo isso. E daí também sou eu, né, no começo de carreira, querendo abraçar o mundo. Gosto de produzir reportagens investigativas que sejam atreladas à raça, a gênero. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. E também condições de trabalho. Mas eu queria muito colocar uns projetos da minha cabeça em ação mesmo. Eu tinha pensado em um projeto bem legal relacionado a uma pesquisa sobre a ditadura militar que eu tava fazendo, que eu queria muito colocar em ação ano passado, que eu tava na vibe, tava 100% pilhada. Comecei as minhas leituras pro mestrado. Eu ainda não sei para que área eu vou, mas em que departamento eu vou, mas eu comecei a ler algumas coisas sobre segurança pública, porque é algo que eu queria me dedicar este ano. Então eu queria muito fazer esses rolês acontecerem, eu queria muito publicar o meu TCC também. Eu reencontrei meu ex-orientador e ele começou a falar do meu trabalho, super pai orgulhoso, sabe? E depois ele conversou comigo e falou que a gente devia parar e conversar sobre editora. Que ele acha que meu trabalho é bom o suficiente para isso. Só para explicar, o TCC da Giovana tem o título Entre Ruas e Avenidas, Histórias de Mulheres Trans e Travestis na Prostituição. E eu concordo com o orientador e também acho que devia virar livro. Não sei, tô 100% depositando fé nele nisso. Se ele acredita em mim, né? Quem sou eu para negar? Quero muito que o Retruco dê muito certo. Que a agência consiga se expandir, que a gente consiga mais audiência, que a gente consiga investidores e a gente consiga fazer um trabalho brilhante durante 2020. Mas eu gostaria muito de uma oportunidade no jornalismo. O mercado tá foda, tá complicado, tá difícil, mas, enfim, eu gostaria muito de que surgisse uma oportunidade, porque eu sinto muita falta de ser repórter. Eu quero muito que 2020 venha com essas boas notícias, que os projetos possam dar certo, que eu possa estudar mais. E daqui a um ano eu espero, não sei, eu gostaria de estar trabalhando em outro lugar. Mas a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Eu também não quero levar muito das minhas expectativas. Bom, eu já sei o dia de amanhã porque eu já tô aqui no amanhã, no fim de 2020. Mas você, Giovana, aí em janeiro, você, Bruno, aí em janeiro, vocês ainda não sabem. Então vamos com calma, respira fundo. Em janeiro, aliás, ainda podia respirar fundo, sem máscara. E bora concentrar na prioridade. Tá ouvindo aí a bateria? Talvez ela ajude a gente a entender como será o amanhã. Como será o amanhã? Responda quem puder. Quem sabe é Deus. Expectativa para 2020. Primeiro de tudo é curtir muito carnaval, pois eu gosto muito do carnaval, principalmente agora que o meu trabalho não me anima. Eu tô 100% na vibe do carnaval. Vamos pular carnaval, etc e tal. Eu gosto muito de carnaval também. Quase impossível aqui em Pernambuco não gostar, já que temos uma tradição. Bom, já deu para notar que no segundo capítulo tem carnaval, obviamente, mas tem também as primeiras mudanças jornalísticas de 2020 e tem ele, o vírus. Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde.
Vidas Paralelas é uma série do podcast Vida de Jornalista em 5 capítulos, sendo que o último vai ao ar no dia 31 de dezembro, poucas horas antes da virada. Tá chegando a hora! Eu sou o Rodrigo Alves e sou responsável pela produção, a edição, o roteiro, a apresentação, as artes e a trilha sonora da série. A trilha foi toda montada combinando instrumentos no site Soundtrap. As músicas que aparecem nesse episódio são Sorte Grande, da Ivete Sangalo, no Réveillon de Salvador, É Hoje, do Caetano Veloso, interpretada por Patrícia de Assis e Daniela Firpo, e não foi na festa da Giovanna no Réveillon, não. Aquela interpretação foi no Brasil Festival em Bolonha, registrado no canal Lifetime Music. Tem ainda a banda tocando frevo na praia em Olinda, lá no início do episódio, um registro feito na noite do Ano Novo mesmo, pelo canal Regis Trompetista. E agora esse som que você está ouvindo é do Carnaval, do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo. Essa música é O Amanhã, de João Sérgio e Didi, que ficou famosa na gravação da Simone e também da Escola de Samba União da Ilha. Você ouviu nesse episódio áudios de programas jornalísticos da TV Globo, Globo News, Band, SBT, Record, Record News, Jovem Pan e TV Brasil. Se você gostou do episódio e gosta do Vida de Jornalista, eu peço que você considere apoiar esse projeto na campanha de financiamento online. Dá uma olhada lá em catarse.me/Vida de Jornalista ou buscando por Vida de Jornalista no aplicativo do PicPay. O Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos que inclui também o Põe na Estante, a Rádio Escafandro, o Budejo, o Giro Latino e o Finitude. Aliás, ainda não dei parabéns aqui no Vida pro Finitude, que ganhou a menção honrosa da categoria áudio no prêmio Vladimir Herzog em 2020, com o episódio Confinamento 3 meses depois. Isso deixou a gente muito, muito feliz. É um trabalho incrível da Juliana Dantas, merecidíssimo. O vencedor da categoria foi o grande Thiago Rogero, pelo Negra Voz. Agora o Thiago está à frente do Vidas Negras. E eu tive a honra de ter um episódio do Vida entre os finalistas dessa categoria, o episódio da série Memórias sobre o assassinato da irmã Dorothy Stang. Muito obrigado, um beijo, um abraço e a gente se encontra de novo no segundo capítulo semana que vem. Tchau, tchau.